Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Cá estou de volta aqui para falarmos sobre os animais. Da última vez que eu falei em ciências aqui, em vídeo, nós tratamos especificamente do grupo dos animais vertebrados. E vocês lembram o que é um animal vertebrado, né? O animal vertebrado ele possui uma vértebra, toda uma coluna vertebral, e possui também o crânio. Um ser humano é um exemplo de animal vertebrado, ele é um mamífero. Então o ser humano, além da coluna vertebral, além do crânio, ele tem uma série de outros ossos. Pois é. No caso dos vertebrados, nós trabalhamos 5 grandes grupos, que eram aves, peixes, répteis, anfíbios e mamíferos, ok? Então eu vou deixar colado ali, bonitinho, no nosso esquema, para que ninguém esqueça que nós falamos primeiro dos vertebrados. Vamos deixá-lo aqui? Vertebrados. E a outra parte desses animais, o outro grande grupo dos animais, além dos vertebrados, é o grupo dos animais invertebrados. Eu já havia falado o nome, mas havia dito para vocês que nós iríamos tratar desse assunto em outro momento. E é por isso que eu estou hoje, para revisar o assunto invertebrados. Estou falando de revisão porque vocês já viram lá no livro, lá entre a página 50 e 58 do nosso livro de ciências, o assunto é isso. E o livro traz uma classificação. Assim como lá nos vertebrados, nós trabalhamos os 5 grupos que eu falei, anfíbios, répteis, aves, peixes e mamíferos, o livro traz 5 grupos dos animais invertebrados. E eu vou revisar aqui mostrando esses nomes aqui. Vale lembrar que os termos aqui, o nome dessa classificação, são nomes técnicos, né? Então são palavras que nós não usamos no dia a dia. E não há nenhuma preocupação em gravar, em decorar esse nome. O que vocês precisam ficar atentos e aprenderem é diferenciar quando é que um animal é vertebrado, quando é que um animal é invertebrado. E eu não vou cansar de repetir o conceito. A presença de um esqueleto formado por uma coluna vertebral e um crânio e outros ossos faz dele um animal vertebrado. E a ausência, quando ele não tem esse esqueleto, quando ele não tem essa estrutura formada por coluna vertebral e crânio, ele é um invertebrado. In não quer dizer não, então, invertebrado, não vertebrado. Beleza? Mas vamos falar dessa classificação. Quais foram os 5 nomes que o livro trouxe pra gente? Ele trouxe pra gente, primeiro, os artrópodes. Nesse caso aqui, os artrópodes são os mais comuns. Por exemplo, dentro dos artrópodes estão os insetos. Só curiosidade para vocês, sabia que existe mais de 1 milhão de espécies de insetos na face da Terra? Aliás, os invertebrados, eles correspondem a 96% das espécies animais que vivem nesse planeta. Apenas 4% são os dos vertebrados, que é o nosso caso. Ou seja, de cada 10 seres vivos que existe aqui no planeta, 9 são do grupo dos invertebrados, beleza? Vamos lá. Então vamos falar dos artrópodes. Olha, os artrópodes aqui, vou colocar aqui embaixo. Eles, como eu falei, são os insetos, os crustáceos, né? E os aracnídeos. Ou seja, caranguejo, aranha, isso faz parte do grupo dos artrópodes. Além do grupo dos artrópodes, nós temos aqui também um outro grupinho que o livro traz pra gente, que é os moluscos. Pois é, os moluscos, o melhor exemplo aqui é o polvo e a lula. Quem gosta de assistir aquele desenho do Bob Esponja sabe que tem o lula molusco lá, né? Pois é. Então nós temos aqui artrópodes e moluscos. Próximo que eu quero mostrar pra vocês, ok, os quinidários. Nome diferente, né? Eu já havia dito pra vocês, os quinidários. O melhor exemplo que eu tenho dos quinidários pra vocês são as anêmonas. Lembra das anêmonas, onde no filme Procurando Nemo elas ficam lá debaixo da água assim balançando e o Nemo passeando entre elas? Aquilo são as anêmonas. E outra coisa são os corais, aquelas estruturas assim, parecem uns conezinhos bem durinhos lá. Beleza. Professor Manuel, o senhor falou que os animais invertebrados não têm ossos. O senhor falou estrutura mais durinha? É isso mesmo. Sabe o que é que acontece, gente? Os animais invertebrados, os animais que não têm ossos, eles podem ter uma estrutura de proteção dos seus órgãos internos. E aí eles têm uma coisa mais durinha por cima, uma proteção mesmo. É o besouro, por exemplo. Você pega no besouro, ele é bem durinho. Pega no caranguejo, ele também é bem durinho. Aquilo ali é osso? Não, por isso que eles são invertebrados. Mas aquela proteção ali, ela é durinha, tá? Alguns cientistas chamam aquilo de exoesqueleto, ou seja, um esqueleto fora do corpo. Os mamíferos, por exemplo, como nós, os vertebrados, como nós, tem o osso dentro do nosso corpo, coberto por músculo e pele. Os invertebrados não têm ossos, ele tem uma estrutura alguns deles têm uma estruturinha mais dura, que foi o exemplo que eu falei para vocês, do caranguejo e do besouro, para proteger os órgãos internos, mas não é osso, combinado? Se fossem osso, aí já estaria outra classificação. Mas vamos avançando. Aqui, ó, mais um do grupo, que são os anelídeos. Olha, o melhor exemplo que eu tenho aqui do anelídeo
é a minhoca. Então os anelídeos são animais mais compridos e mais molengas, né? Como é que eles se locomovem? Olha, é cheio de anelzinho, né? Daí o nome, e eles vão contraindo e vão conseguindo se movimentar. É uma característica deles, né? O melhor exemplo, como eu falei, seria a minhoca. E aqui, ó, equinodermos, ótimo. Os equinodermos aqui, o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês, dos equinodermos, é a estrela do mar. São animais que não têm uma cauda e uma cabeça, eles têm uma estrutura única. Esses são os equinodermos. Então, gente, vamos lá? Se o professor Manuel falou que não há nenhuma obrigatoriedade de gravar esses 5 nomes, então o que a gente precisa aprender, professor Manuel? Que existem seres vertebrados e seres invertebrados. E vocês não precisam aprender isso agora, nesse momento, essa classificação. Mas esses dois conceitos, sim. Todo mundo tem que saber que para ser um vertebrado tem que ter uma estrutura óssea, um esqueleto formado por coluna vertebral, crânio e outros ossos. E invertebrados é o contrário, é a ausência desse esqueleto, dessa estrutura óssea de vértebras e crânio. E aí nós temos aqui 5 grandes grupos que o livro trouxe para vocês. Beleza? Então, bateu dúvida? Volta lá no livrinho, dá uma lida lá, vejam as curiosidades, as figuras, as informações e volta no vídeo aqui, que é esse vídeo que eu estou gravando para vocês para relembrar. Hoje foi só uma revisão sobre vertebrados e invertebrados, com enfoque nos invertebrados, e eu tenho certeza que você lembrou de muita coisa e aprendeu de muita coisa. Muita coisa também. Beleza? Até mais!